pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Lobac, eu sou colecionador há 16 anos. Em novembro de 2014, eu fiz uma publicação, um artigo, falando sobre como e onde comprar materiais relacionados a futebol americano, beisebol, hóquei no gelo e também do futebol tradicional, assim como outras modalidades de esporte coletivo aqui no Brasil. Levando em consideração que na época em que eu fiz essa publicação, era muito pequena a oferta desse tipo de produto aqui no Brasil. Então quase todas as alternativas eram relacionadas à importação. Hoje o cenário é bastante diferente, você tem uma oferta muito grande desse tipo de produto aqui no Brasil, levando em consideração que a audiência e principalmente a prática dessas modalidades tem se tornado a cada dia mais comum e mais popular por aqui. Então, consequentemente, também a oferta desse tipo de produto, não somente de produto para base de fãs, mas também para os praticantes da modalidade, né? Falando do futebol americano, por exemplo, bolas, pads de proteção, capacete e esse tipo de aparato, né? Bem como para o beisebol, tacos, luvas, também pads de proteção, capacete. E para o hóquei, né, as modalidades mais praticadas aqui no Brasil, você também tem lojas especializadas para atender esse público. Mas uma coisa que continua acontecendo muito são dúvidas relacionadas a lugares de confiança onde adquirir, especialmente produtos antigos. Eu digo isso porque eu sempre defendi alguns materiais em detrimento de outros, eu posso dizer assim. Eu, por exemplo, tenho uma predileção pelo material da Reebok, não somente falando da NFL, mas todos os materiais que a Reebok apresentaram durante esses últimos 20 anos, e eu digo isso porque foi em 2000 que a Reebok ela assumiu a produção dos uniformes da NFL. E eu não me lembro ao certo qual foi o ano que a Nike retomou a produção, levando em consideração que no passado ela já tinha feito também. Mas é o mesmo caso para a NHL, que é o hóquei no gelo. Os materiais que a Reebok produziu antes da Adidas retomar a produção também eram de uma qualidade muito superior. Isso nos leva a onde encontrar esse tipo de material hoje em dia. Então eu tô aqui para falar um pouco sobre como que eu faço, né? Eu já fiz uma publicação falando sobre isso e a principal plataforma, a principal ferramenta que você vai conseguir utilizar para encontrar esse material é o eBay, tá certo? Então, infelizmente, a gente vai ter que trabalhar com importação, com taxa alfandegária, com o serviço do correio aqui no Brasil, que é um grande problema para todo mundo, especialmente nesse momento agora de pandemia. Mas existe também a oportunidade de você encontrar isso em brechó. Exatamente. Principalmente em São Paulo, eu no caso moro aqui no Rio de Janeiro, mas principalmente em São Paulo existe uma grande variedade de lojas dessa categoria, né, de antiguidades e tudo mais, aqui no Rio de Janeiro também, mas principalmente em São Paulo. E também existe um pessoal em Brasília que na Feira dos Importados trabalha com esse tipo de material. Então, para você que é fã do material da Reebok, você consegue encontrar através dessas lojas. Eu vou deixar o link de diversas lojas que trabalham com essa modalidade aqui na descrição do vídeo e também através do Mercado Livre, até porque algumas dessas lojas vendem através do Mercado Livre, porque nem todo mundo tem a oportunidade de ir até lá para comprar. Na sequência agora eu vou mostrar aqui algumas das camisas que chegaram recentemente. Eu fiz um vídeo há pouco tempo apresentando a minha coleção, mas esse vídeo fica sempre desatualizado, porque a coleção está constantemente sendo atualizada com novas peças que vão chegando, com trocas, né, com coisas que eu vou vendendo, com garimpagem, enfim. Então o objetivo desse vídeo aqui, além de trazer essas novidades aí que chegaram para a coleção, é também trazer uma luz aí para você que está iniciando na coleção, ou você mesmo que é um fã e você curte mais o material antigo, né? Você não se agrada muito desse material recente que é produzido hoje, para você ter uma direção de onde encontrar esse tipo de coisa.
Mas então, pessoal, dando sequência aqui, essas duas novidades aqui chegaram para mim. Eu tô levantando bem porque eu não sei qual a altura que a câmera tá conseguindo pegar. Uma jersey do Buffalo Bills, essa daqui é do Eric Moulds, e essa daqui do Pittsburgh Steelers, do Franco Harris. São dois jogadores excepcionais, mas com certeza o Franco Harris tem uma história muito maior. Eu vou falar em detalhes sobre cada um deles, né? Mas primeiro falando sobre o tipo de material. Essas camisas da Reebok, elas são 100% poliéster e elas são bastante leves. Esse modelo especificamente era um modelo que eles chamavam de réplica, que não tem nada bordado. Então a qualidade é um pouco inferior em questão de durabilidade às camisas Authentic, que são essas bordadas. Eu tô até com alguns modelos aqui, como é o caso dessa daqui do Glenn Dorsey, do Kansas City Chiefs. Essa daqui, por exemplo, do McNabb, do Minnesota Vikings, que são modelos bordados. Então, se eu aproximar aqui, você vai ver o número e o nome do jogador bordado. Isso daqui dá uma durabilidade maior para a camisa. Essa daqui, olha, do Finnegan, Cortland Finnegan, Tennessee Titans. Mas por outro lado, essas camisas aqui, como é o caso aqui também do Urlacher, elas do modelo réplica, sendo toda ela assim com esse tecido vazado que eles chamam de mesh, e também com os números em screen printed, que é essa forma, né, essa pintura que é feita no tecido, ela fica muito mais leve para o uso no dia a dia. Eu estou usando essa daqui do Brian Westbrook, que também foi um jogador excepcional do Philadelphia Eagles, e além de vestir muito bem, muito melhor do que as camisas que a Nike produz atualmente, ela também tem um caimento que é muito mais confortável para o uso no dia a dia. Ela não te aperta, você consegue levantar o braço sem nenhum problema, e isso é uma grande vantagem. Voltando a falar aqui sobre o Franco Harris, ele simplesmente, hoje ele tem 70 anos, se não me falha a memória, mas ele tem 4 Super Bowls com o Pittsburgh Steelers. Então por aí você já percebe o potencial de talento, de desempenho, a performance dele. Se não me falha a memória, ele foi selecionado 9 vezes para o Pro Bowl, e eu acho que ele é o único fullback na história da NFL. Se eu tiver errado, alguém me corrige aqui embaixo, depois eu vou dar uma olhada nessa informação. Mas se não me falha a memória, ele é o único fullback que já ganhou um prêmio de MVP de um Super Bowl, que foi o do Super Bowl 9, que foi exatamente contra o Minnesota Vikings, que eu acabei de mostrar a jersey aqui. Então assim, é um jogador excepcional. E eu fiquei muito satisfeito com esse achado, que foi inclusive de um brechó lá de São Paulo. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você dar uma olhada no material que eles têm. Sempre aparece alguma coisa assim da NFL, da MLB, da NHL, da NBA. Eu quase não falei aqui da NBA no início do vídeo, porque o basquete sempre teve uma popularidade muito grande aqui no Brasil, e também o acesso a bola, a camisa, todo esse tipo de coisa, né, relacionado ao basquetebol sempre foi muito fácil aqui. Então, por isso que eu acabo dando uma atenção maior a falar sobre o beisebol, o hóquei no gelo e o futebol americano, que acabam ficando num plano secundário, se você for considerar aí os últimos 25, 30 anos aqui do esporte no Brasil. O cenário tem mudado, como eu falei, e consequentemente você vai encontrar mais pessoas interessadas em voltar ao passado, porque grande parte do produto que a gente tem hoje no Brasil é dessa nova leva de fãs que chegou já com a Nike dominando quase todo o cenário de produção de material. Então, aqui por exemplo tem esse achado aqui também do Eric Moulds, que foi um wide receiver excelente. Ele também foi selecionado 3 vezes, se não me falha a memória, para o Pro Bowl. E é claro que ele não teve uma performance tão brilhante quanto foi a do Franco Harris, né, no Pittsburgh Steelers, mas também foi um jogador excepcional, inclusive muito subestimado e pouco falado assim na mídia norte-americana de uma maneira geral. Mas tem inclusive um vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar esse link aqui abaixo também para você poder ver. Então tá aqui, essas duas aqui
No caso, esse modelo aqui é Reebok Vintage. Eu não sei se está dando pra ver aí, não sei se está focando. Mas essa daqui já é um modelo mais recente, vamos dizer assim. Menos antigo, né, vou dizer. Que é o modelo réplica da Reebok. Eu já falei sobre como você identificar, né, se é uma falsificação, se é uma réplica chinesa. Mas, via de regra, as camisas originais, elas têm aqui abaixo, na lateral esquerda, uma etiqueta interna falando sobre a composição do material e instruções de lavagem. Então, quando você não encontra essa etiqueta interna, a probabilidade é muito grande de ser uma réplica chinesa. Isso não se aplica para todos os modelos, tá? Mas, pelo menos a maioria deles já é uma dica boa para você. Existem vídeos aqui no YouTube falando sobre isso. Eu já fiz um vídeo só falando sobre as camisas da Reebok. Então, você que também é fã como eu vou deixar o link do meu vídeo aqui. Eu fiz um link falando sobre a Nike e um falando sobre as camisas da Reebok. Então, é só você conferir aqui na descrição. Beleza, muita gente já me pediu para eu fazer um take aqui só da arara de camisas. Então, basicamente a distribuição é a seguinte. Nessa daqui que vocês estão vendo, ficam as camisas da NFL, da NHL e da MLB. E ali no canto ficam as camisas da década de 70, 80 e 90 de futebol. Um pouquinho na frente ficam as camisas da NBA. Então eu fiz um vídeo já, inclusive recentemente, apresentando uma por uma, só que esse vídeo já está desatualizado. Mas você consegue acompanhar as atualizações se você me seguir lá no Instagram. Um pouco mais de perto. Então aqui estão as camisas de beisebol. Aqui as camisas de hóquei no gelo. Terminando aqui com a camisa da seleção brasileira. E daqui pra frente, as camisas da NFL. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse vídeo foi só com o objetivo mesmo de compartilhar essas informações aí que, ultimamente, com o retorno da NFL, falta uma semana para a volta da NFL, muita gente tem me perguntado por conta de eu ter publicado algumas imagens aí da minha coleção, então sempre aparece alguma pessoa perguntando alguma coisa nova. E eu aproveitei para trazer essas informações que eu já tinha falado anteriormente. Como eu disse, em novembro de 2014 eu fiz o artigo, é o primeiro link aqui abaixo. Lá você encontra tudo de forma detalhada, tamanhos e medidas, sobre importação, lojas de confiança no Brasil, para qualquer uma das modalidades. É claro que o vídeo hoje deu uma ênfase para a NFL. Então, se você é fã da NFL, comenta aqui abaixo qual é o seu time, qual a camisa que você está procurando, se você teve dificuldade, se você conseguiu e encontrou através de alguma das dicas que eu dei. Coloca aqui abaixo também para compartilhar para o pessoal a sua experiência e deixar também a sua dica para alguém. Você também pode ajudar compartilhando esse vídeo e o artigo que está aqui abaixo. Se você é fã de esporte, futebol americano, beisebol, hóquei no gelo, rugby, voleibol, não importa qual a modalidade, eu sou apaixonado por esportes, eu coleciono artigos esportivos há 16 anos e se você quiser acompanhar a minha coleção e tudo que eu trago aqui, que não é só relacionado ao esporte, é só você se inscrever no canal e assinar as notificações para você receber um aviso sempre que eu colocar um vídeo novo. Então é isso, pessoal, um abraço e eu encontro vocês no próximo vídeo.